Então, vamos começar. Na aula de ontem, então, na última aula, na verdade, a gente viu, então, vou voltar uns slides aqui, só para nós relembrarmos. A gente fez um exercício, né, sobre o dimensionamento de um eixo lá para tensão, né, por tensão, no exemplo 7.2. Depois nós falamos, então, das considerações da deflexão, né, que é importante avaliarmos, então, para esse tipo de equipamento, né, de eixos, na verdade, não equipamentos, de elemento de máquina. E nós comentamos, né, que a deflexão, ela geralmente, né, para fazer esses cálculos, eles não são complexos, mas são demorados, né? Então, geralmente utiliza-se um software de planilha eletrônica aí para fazer esses cálculos. Bom, então tinha, né, na consideração da deflexão, tinha algumas inclinações, né, para determinados elementos, rolos cilíndricos, né, aqui no caso, rolamento da esfera, rolamento autoalinhante, engrenagem, né, então tinha vários valores de inclinação que eram sugeridos. Tá? Bom, então, como eu estava falando, a análise da deflexão ela é simples, né, mas demorada e tediosa para ser executada manualmente. Né? Então, existem diversos softwares, né, para análise de deflexão. Né? Nós tínhamos comentado aqui uns de elementos finitos, né, que nós temos ANSYS, SolidWorks, aí, né, o próprio Simulation SolidWorks. E também comentamos sobre o FTools, né? Eu já sei que um outro professor aqui do campus, o professor Samuel, ele dá um preview para vocês ali sobre o funcionamento do FTools. Então, no exemplo 7.3 que nós tínhamos passado, né, ele verificou o diâmetro do eixo calculado por tensão no exemplo 7.2, ele verificou aqui para ver se por deflexão estava tudo ok. E aí ele fez a solução, né? Isso aqui são gráficos, então, de deflexão, inclinação, momento e cisalhamento, feitos aí por algum software que faz simulações, tipo o FTools. E viu, então, nos pontos de interesse, as inclinações. Né? E viu em qual desses pontos não estava de acordo. Né? E aí, no caso, não estando de acordo algum desses pontos, a gente tem que recalcular o diâmetro para que a deflexão não afete, né, na vida do mancal, do rolamento, que aqui está. Então, como é feito esse ajuste, né, da deflexão? Então, para fazer o ajuste da deflexão, a gente utiliza uma formulazinha conhecida, tá? Como o diâmetro novo, ele vai ser igual ao diâmetro velho, mais o fator de projeto, mais a deflexão velha sobre a deflexão que a gente quer. Isso elevado, né, na 1/4. Tá? O que vai acontecer aqui, então? Então, digamos que a gente fez o cálculo lá da deflexão, a deflexão é o y, né? A deflexão velha, a gente viu que estava acima do permitido lá para um rolamento da esfera. Então, o que está nos dizendo? O eixo ele está fletindo demais, né? Está muito dobrado e vai acabar estourando o rolamento. Então, a gente precisa aumentar o diâmetro desse eixo para que ele não tenha essa flexão grande e não estoure lá o rolamento. Então, o diâmetro novo agora, o diâmetro calculado, vai ser essa fórmula aqui para a questão da deflexão. Tá? Existe outra questão, tá, que é a questão da inclinação. Inclinação é quando a gente tem a torção no eixo, né? Que é o θ.
que vocês calculavam lá em mecânica dos sólidos, sei que vocês viram. Em mecânica dos sólidos, vocês viram o θ lá, que era a componente torsional, né? Então, a deflexão era a linha elástica, né? E nós tínhamos a torsional, que era o θ. Então, para essa torsional, que a gente chama de inclinação, aqui, né? O livro chama de inclinação, a gente tem que o diâmetro novo é igual ao diâmetro velho, coeficiente de segurança, né? Coeficiente de projeto, inclinação velho sobre a inclinação que a gente deseja, isso elevado a 1/4, tá? Essa fórmula aqui, no livro de vocês está errado, tá? Podem ir aí na fórmula 7.18, ela está errada no Stigler, ela tem um dx sobre dy aqui, tá? Nada a ver. É a inclinação velha sobre a inclinação total. É a mesma fórmula, tá? Do que a de cima. Só muda ali o y, que é a deflexão na de cima, para a inclinação, que é o ângulo, né? Na de baixo. Aí o que acontece? Então, tu tem essa relação. Então, tu acha o diâmetro novo. O que tu faz aqui? Tu passa o diâmetro velho dividindo, então tu vai ter uma relação diâmetro novo sobre diâmetro velho, e essa razão de diâmetro novo e diâmetro velho, tu multiplica por todos os diâmetros, tá? E aí isso vai acabar aumentando, então, todos os diâmetros desse eixo, né? Permitindo, então, que esse parâmetro por deflexão seja fique ok, né? Nesse parâmetro fique tudo certo. Bom, então a gente chega tudo certo nesse ponto aqui. É bem tranquilo, é aquela formulazinha mesmo, né? Uma sobre a outra. E depois a gente faz então a correção dos valores. Ok. Então, nesse exemplo 7.4 do livro, a gente tem o que então? A gente tem que, para o eixo do exemplo 7.3, aqui é o mesmo do 7.2, né, que é aquele exercício grande que a gente fez, nota-se que a inclinação no mancal direito, tá? Então a inclinação no mancal direito está próxima do limite para mancais de rolos cilíndricos. Tá? Determine um aumento apropriado nos diâmetros para reduzir essa inclinação para 0,005. Vamos voltar lá então no exercício 7.3, inclinação no mancal direito. Vamos voltar no exemplo 7.3. Inclinação no mancal direito. Inclinação no mancal direito. Em radianos está aqui 0,001095. 0,00095. Isso é a inclinação nesse mancal direito. Agora, então, vamos ver lá naquela tabela de inclinações permitidas para um mancal de rolos. Tá? Vamos voltar mais um pouco. Aqui, rolos cilíndricos. Rolo cônico ou era rolo cilíndrico? Ih, agora não lembro. Tá? Mas aí tem aqui essas duas opções aqui. 0,05 a 0,12 e rolo cilíndrico 0,005 a 0,0012. Beleza. Vamos ver se for cônico ou cilíndrico. Rolos cilíndricos. Lá era 0,008, né? Até no máximo 0,0012. Aqui o exercício, então, determinou que ele quer a inclinação de 0,0005. Tá? Beleza, ok. Então, como é que a gente vai recalcular o diâmetro no mancal direito lá? Então, a gente vai pegar o diâmetro novo, então ele vai ser o quê? Vai ser igual ao diâmetro velho, que a gente vai ter, já calculou, era 25 lá, sobre o fator de projeto, que era 1,
inclinação velha, né, que nós tínhamos calculado lá, então 0,001095 tá aqui, e a inclinação que a gente quer, tá? Inclinação desejada, 0,0005. Isso elevado a um quarto. O que isso dá, então? Vai nos dar que para atingir essa inclinação aqui, a gente vai ter que ter um diâmetro, em vez de 25, de 30,4, tá? E aí agora, tu pega, então, essa relação do diâmetro novo sobre o diâmetro velho, que é o quê? 30,4 sobre 25, vai dar 1,216. Esse 1,216, tu vai multiplicar por todos os diâmetros do eixo, tá? Então, a gente vai ter o quê? D1 igual a D7, 30,4, que é o diâmetro que a gente calculou lá, né, do mancal direito. Depois o D2 D6, 42,6. O T3 e o D4, D3 e D5, o 49,4. E o 4,4, o D4 é 60,8 milímetros, ok? Então, para repetir a análise de deflexão da viga, com esses novos diâmetros, né, a inclinação no mancal direito que é produzida vai ser 0,0125 milímetros, com todas as outras deflexões menores que seus valores prévios. Tá? Então, agora a gente vai ter um valor bem menor do que nós tínhamos anteriormente. Beleza. Tranquilo até aqui? Não é nada demais, né? É bem tranquilo. Então, sempre quando eu falei para vocês do projeto do eixo, 4 premissas. Material, né? Escolher o material, selecionar o material. Projetar de acordo com a tensão, né? Com as cargas. Depois, verificação da deflexão, que é o que a gente acabou de fazer. Né? Verificar lá no FTools as deflexões, verificar se não está com os rolamentos que tem, né? Com as engrenagens acopladas, ver se está dentro dos valores permitidos. E depois disso, desses três, o último passo é a verificação, então, da velocidade crítica, que a gente não vai atingir a velocidade crítica, tá? Vai ser agora o próximo passo. Bom, então, aqui, esse slide eu acho que está fora da ordem aqui, tá? Porque a deflexão angular de eixos, tá? Só ver se faz sentido. Realmente. Não, acho que está correto. Deflexão angular de eixos. Então, para um eixo escalonado, né, que há mudança de diâmetro com comprimento, né, a gente tem um cilindro, então, de comprimento I e um torque T. A deflexão angular pode ser estimada a partir, então, dessa equação aqui. Me corrijam se eu estou errado, mas essa equação aqui é conhecida a vocês, né? Como é que é o nome dessa letra grega mesmo? É beta? Não, é teta. Putz, esqueci. Eu falei agora há pouco, né? O teta. Tá? Teta igual a somatório do torque vezes comprimento vezes G vezes J. O que é o T? Torque. O L, comprimento. O G é o módulo elasticidade transversal. Né? É o I e o J, né? Ah, não, viajei. É igual o E, né? Só que para torque. O E é o modo de elasticidade, né? Isso aí. E o J, então, é o momento da inércia polar. Deu um chute aqui na cabeça. Então, essa equação que vocês já viram lá em mecânica dos sólidos com o Marcelo, com certeza. Então, para um torque constante em todo o material homogêneo,
O θ, então, ele vai ser igual torque vezes sobre o G, né? Que se vai ser constante, o torque constante e o material homogêneo, esses dois fatores vão ser constantes, vezes o somatório de I, que é o comprimento, sobre o J, que é um valor que depende da geometria do material. Então, comprimentos vão variar e as geometrias desse eixo, né, vai ter uma parte mais fina, outra mais grossa, também vão variar. Então, evidências experimentais mostram que essas equações subestimam ligeiramente a deflexão angular. Tá? Então, a rigidez torsional de um eixo escalonado é 1 sobre K igual ao somatório D1 sobre K. Tá? Essa deflexão angular é para quê? Para utilizar nessa fórmula aqui. Ó. Aqui é onde eu estou apagando. Aqui vai aquele θ. Tá? Tanto que eu tinha desenhado aqui, tinha falado o nome correto, mas depois eu esqueci. Tá? Então, o que vai acontecer? Tu vai calcular do eixo lá, o θ do eixo, e tu vai colocar aqui, ó, θ velho, sobre o θ que a gente quer. E vai achar um novo diâmetro para a questão da inclinação. Tá? Então, isso que a gente tem que ter em mente aí. Então, tem que avaliar a deflexão e a inclinação. Para verificar, então, se a gente está tudo certo aí no nosso quesito, então, né, nosso terceiro ponto de um projeto de eixo, que é a análise da deflexão. Ótimo. E agora, entramos, então, no último critério, digamos assim, do projeto de eixos, tá? Que é a velocidade crítica para eixo. Ah, mas por quê? Por que tem isso aí? Ah, tu tem um eixo, ele pode suportar a carga que ele pode estar feito no material correto, suportando as tensões, né, as cargas de engrenagens, rolamentos, polias, está suportando. Ele não está fletindo, né, acima do valor desejado, ele está, então, de acordo com os limites estabelecidos por rolamentos, engrenagens, né? Mas ele pode estar trabalhando numa rotação alta, que aquelas cargas que estão ali acabam tendo uma força centrífuga tão grande que acaba esse eixo começar a entrar num modo de vibração e acaba falhando, né? Se ele atingir a velocidade de rotação crítica, ele acaba falhando, né? Acaba quebrando. Esse aqui, né, vibração é uma disciplina lá do 10º semestre. E vibração, vocês já viram alguns casos? Já ouviram falar? De uma ponte lá no Japão, eu acho, que entrou em ressonância por causa do vento. É uma ponte é um caso bem conhecido aí. Eu acho que é no Japão, não tenho certeza. Tá? Tem vídeo, então, o cara correndo em cima da ponte. A ponte parecia feita de borracha, né? E aí até que o colapso ocorreu. Então, a ideia de calcular a velocidade crítica para um eixo. Tá? Alguém conhece essa ponte aí? Já ouviu falar? A história da ponte? Só me confirma aí no chat. Tacoma. Isso aí, ó. O cara tá sabendo. Beleza. Então, quem não conhece, aí depois olha o vídeo aí da ponte de Tacoma, tá? Foi um erro de projeto, né? Se não me engano, tinha um vento muito constante, era um vale muito aberto, e sempre tinha um vento constante naquele local ali, e não levou-se em consideração isso, e o vento fez com que ela atingisse, então, a frequência natural, e entrou em colapso. Bom, velocidade crítica, então, para o eixo, tá? Um eixo com massa tem uma velocidade crítica na qual seus desvios se tornam instáveis. Componentes ligados ao eixo têm uma velocidade crítica ainda menor que o eixo. Tá? Os projetistas devem garantir que a velocidade crítica mais baixa seja pelo menos o dobro da velocidade de operação.
tá? Vou até passar de novo para deixar mais... Ops. Deixar mais escuro aqui, né? Então, o critério de projeto nosso aí é, no mínimo, o dobro da velocidade de operação, tá? Para resguardar algum tipo de falha, então, por questão de velocidade crítica. O que acontece, então, pessoal? Vamos pensar um eixo. Esse eixo tem duas engrenagens, tá? Em qualquer posição. Então, tem um eixo aqui, vai ter uma engrenagem aqui e outra aqui, tá? E nas extremidades tem mancais, tá? Que eu não vou desenhar. O que vai acontecer, então, com esse eixo? Ele vai fletir, né? Então, vou tentar desenhar aqui. Ele vai dar uma fletidinha aí. Essa fletida vai fazer que esse eixo fique se deslocando quando ele está em rotação, então, para cima e para baixo. E pode ser que a massa, o esforço que tem resultante dessas engrenagens, acaba aumentando a força centrífuga lá, né? E acaba entrando numa velocidade, numa determinada rotação lá que ela está, acaba colapsando. Então, a nossa ideia é garantir que o eixo mais as determinadas massas, que aqui são representadas por essas duas engrenagens. Então, esse estudo é para que tu determine, ó, a velocidade máxima é 1.800 RPM. Então, ó, esse eixo com esse diâmetro, essas duas engrenagens nessas posições, o eixo não pode passar de 1.800 RPM, tá? Em velocidade de rotação, senão ele tem o risco de falhar por esse critério de velocidade crítica. Então, para um eixo simples, então, suportado, né, de um diâmetro uniforme, a primeira velocidade crítica, então, para um eixo liso, né, um eixo retinho, um eixo reto, a velocidade crítica é o quê? Π sobre L, comprimento, elevado ao quadrado, raiz quadrada de E, módulo da elasticidade, vezes I, momento de inércia, sobre M, que é a massa. Isso também pode ser escrito de outra forma, tá? Como π sobre L, elevado ao quadrado, raiz quadrada de gravidade, vezes módulo da elasticidade, vezes o I, vezes A, que é a área, na seção transversal, vezes o peso específico, né? Então, gravidade sobre área vezes peso específico é a mesma coisa que massa, né? Só outra maneira de escrever a mesma coisa. Para um conjunto de acessórios, então vamos pensar, a gente tem o eixo, né? E tem lá as duas engrenagens que eu desenhei na outra parte. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que usar esse método de Rayleigh para massas aglomeradas. Que é o quê? Então, agora, a velocidade crítica, ela vai ser o quê? Raiz quadrada de G, gravidade, vezes somatório de velocidade 1, né, velocidade angular 1, no caso lá, e deflexão 1, tá? Sobre somatório da velocidade angular e da deflexão ao quadrado, tá? Então, isso a gente teria, né? Várias, 1, 2, 3. Então, a gente teria aqui nesse caso, nesse nosso exemplo, nós teríamos, para o cálculo, então, da velocidade crítica, raiz quadrada de G mais somatório de W1, que é o eixo, deflexão 1, mais W2, deflexão 2, que é da engrenagem, mais W3, deflexão 3, que é da outra engrenagem, né? E aí ia fazer, então, essas massas aglomeradas, tá? Isso é só uma introdução, tá? Agora vai piorar. Então, a velocidade crítica para o eixo. Tu pega um eixo e segmenta esse eixo. Então, nós temos um eixo aqui, biapoiado, ó, e tu segmenta ele em 1, 2, 3, 4, 6 partes. Tá? Então, cada parte aqui, para que serve isso aqui? Tu dividiu em 6 partes para que cada parte
tu tenha uma deflexão e uma velocidade crítica. Uma velocidade, né, angular. Então, tu dividiu esse eixo em 6 partes, tá? Figura 7.23. Gravem bem essa figura aqui. E aí, com aquele eixo dividido, então, em 7 partes, em 6 partes, a nossa ideia é calcular cada partezinha daquela, cada velocidade crítica para cada partezinha daquela. Então, se nós pegarmos nesse exemplo aqui, um eixo biapoiado e uma carga axial, uma carga única aqui, a gente tem o tal de coeficiente de influência, que é a deflexão transversal num local L, né, devido a uma carga unitária na localização J. Então, o que é isso aqui? Para nós, a deflexão transversal, ela vai ser baseada nos cálculos lá que nós já vimos anteriormente, lá da mecânica dos sólidos, na equação da linha elástica lá, né? Então, para termos esse ponto, aqui nós temos o ponto até o A, aqui nós temos o ponto B, e aqui o zero. E aqui o xi. Para xi menor do que AI, tá? A gente vai ter essa equação aqui. Então, se essa carga aqui tiver antes do AI, a gente vai ter essa equação. Se a J, se xi é maior do que AI, a gente vai ter essa outra equação aqui. Então, essa aqui é uma viga simples, suportada com ação, né, de apenas uma carga. Então, digamos que nós tivéssemos 2 mancais e só uma carga aqui. Tá? Isso aqui é a equação da linha neutra, se não me falha a memória. Tá? Que também vocês já viram, né? Não é equação da linha neutra, é equação da linha elástica, né? Bom, tomando, por exemplo, um eixo apoiado, tá, com 3 cargas. Pera aí. Essa equação, esse exemplo aqui faria o quê? A deflexão seria algo assim, né? Então, esse delta, né? Se não me engano é delta esse? Não lembro. Esse símbolo aqui é o quê? É essa distância aqui, né? Em determinados pontos. Só para completar aí a informação, né? Então, digamos que aqui é esse delta nessa posição, depois pode ter o delta na outra posição. Então, é a deflexão transversal, tá? Que é calculada aqui. Então, tomando, por exemplo, um eixo simplesmente apoiado com 3 cargas. As deflexões que correspondem à localização de cada carga. Então, agora nós temos um eixo. Vou desenhar aqui. Nós temos uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui. 3 cargas. Beleza. Não vou fazer a ponta da flechinha aqui, porque não vai ficar complicado. Então, tem as 3 cargas aqui. Beleza. Como é que tu vai calcular, então, a deflexão para cada uma dessas cargas? Vai ser a deflexão 1, deflexão 2, deflexão 3. Tá? Vai ser a força 1 mais a deflexão 1, 1, a força 2 mais a deflexão 1, 2 e a força 3 vezes a deflexão 1, 3. Para a questão, para a deflexão 2, força 1, deflexão 2, 1, força 2, deflexão 2, 2, força 3, deflexão 3, 3. As forças, então,
As forças, então, são devidamente... são devidas à força centrífuga, né? Vamos pensar, nós temos alguma coisa forçando e esse eixo está girando. Então, o que aconteceu? Está, então, uma força centrífuga em ação. O que a força centrífuga ela nos oferece, então? Ela nos oferece uma fórmula massa vezes velocidade angular ao quadrado. Essa é uma das... Tem outras coisas, eu não lembro o que é. Aí eles colocam, então, essa força, colocando a força centrífuga, e nós vamos ter outra fórmula agora, né? Essas outras fórmulas aqui, com base na força centrífuga, que é a massa vezes velocidade angular ao quadrado. Não lembro exatamente. De cabeça não vê. Bom, então a gente tem essas equações aqui para as deflexões nos locais onde nós temos as três cargas. Né? Rearranjando aquilo ali, tá? Tem então rearranjo. Observe que agora a gente vai ter os termos, né? Todos vão estar em função de y1, deflexão na carga 1, deflexão na carga 2, deflexão na carga 3. E isso vai ser colocado num sistema de um determinante, na verdade, né? Para soluções não triviais, esse conjunto de equações, então, só existirão quando o determinante for igual a zero. Daí é matemática, né? Só quando o determinante for igual a zero. Então, expandindo o determinante, vai ter lá essa equação. Tá? Equação 727. E depois disso, a gente vai ter que a equação 7.27, essa equação grande aqui, ela pode ser escrita em termos das suas raízes. Tá? Que as suas raízes, então, essa parte, pessoal, é uma parte mais da demonstração, da onde sai realmente o cálculo, tá? As suas raízes, então, vai ter 1 menos w ao quadrado menos 1 sobre w ao quadrado 1. 1 vezes velocidade ao quadrado menos 1 sobre velocidade 2 ao quadrado. 1 sobre velocidade ao quadrado menos 1 sobre velocidade 3 ao quadrado igual a zero. Ou 1 sobre velocidade ao quadrado elevado ao cubo menos as componentes, né? Da 1, da 2, da 3 vezes... Bom, então tem uma equação aqui. Então, teve todo um cálculo, um estudo matemático para se chegar, então, tá, na equação aqui debaixo. Então, comparando as equações 7,27 e 7,28, que é essa aqui, o pessoal chega, então, que a velocidade 1 sobre a velocidade no ponto 1, né? Na seção 1, lembra que eram 3 cargas, então 1 sobre a velocidade da carga 1 mais 1 sobre a velocidade quadrada da carga 2, 1 mais sobre a velocidade quadrada da carga 3, é igual a massa 1 vezes a deflexão 1 no ponto, né, daquela carga, massa 2, deflexão da carga 2, mais massa 3, deflexão da carga 3. Isso, então, né, deixando de uma maneira mais geral, essa 727, 729, a questão 729, fica o quê? 1 sobre velocidade angular ao quadrado I igual a MI deflexão transversal II. Tá? Então, aqui é uma forma geral de fazer, então, né, ele fez essa 729, era para quando nós tínhamos 3 cargas, e agora a gente tem uma equação aí para infinitas cargas. Tá? Então, essa equação, né, 729, pode ser reescrita dessa maneira.
E a primeira velocidade crítica, tá, aproximada da equação 7.30, pode ser, então, como? A velocidade 1 sobre a velocidade crítica ao quadrado daquele eixo vai ser o quê? 1 sobre a velocidade crítica ao quadrado do ponto 1, 1, onde tem a carga 1, mais 1 sobre a velocidade crítica ao quadrado do ponto 2, 2, mais 1 sobre a velocidade crítica ao quadrado do ponto 3, 3, onde tinha carga 3. Tá? Então, essa é a maneira de descobrirmos então, a primeira velocidade crítica. Tá? Estendendo essa ideia para um eixo de n corpos, não só 3 corpos, 3 cargas, né? Ficaria 1 sobre velocidade crítica ao quadrado igual ao somatório de 1 sobre velocidades críticas ao quadrado. Tá? Beleza. É meio confuso essa parte, mas no exercício vai dar uma clareada, tá? Não é difícil essa parte, é mais difícil essa parte de chegar na equação, nas equações finais, que são essas aqui. Com a equação de Dunkerley, né, que é essa equação do somatório aqui, tem cargas aparecendo na equação. Segue-se que cada carga, se cada carga pudesse ser colocada em um local conveniente, transformada em uma carga equivalente, então a velocidade crítica de uma matriz de cargas poderia ser encontrada, somando as cargas equivalentes, todas colocadas em uma única localização conveniente. Para a carga na estação 1, colocada no centro da extensão, a carga equivalente encontrada é igual a W ao quadrado 1 igual a 1 sobre massa 1 aqui, igual a gravidade sobre a velocidade angular vezes a deflexão, que é igual também a gravidade sobre a velocidade angular crítica 1 mais a deflexão crítica. Isso ou, né, essa fórmula pode ser também da mesma forma. A velocidade angular crítica, né, vai ser igual à velocidade angular, a deflexão existente, a deflexão U1, sobre a deflexão crítica. Tá? Então, isso aqui é importante, porque isso aqui nos dá a velocidade crítica. Então, essa é uma das equações mais importantes, se não a mais, acho que é a mais importante, para o cálculo, então, da velocidade crítica para eixos. E aí vem um exercício. Tá? Um exercício, então, falando para, né, dimensionando tudo ali o que a gente tem relacionado a velocidades. Tá? Considere um eixo de aço simplesmente apoiado, como mostrado na figura, com diâmetro de 25 e um vão de 775 entre mancais, carregando duas engrenagens pesando 1,75 N e 2,75 N. Encontre o coeficiente de influência. Então, já pediu o coeficiente de influência. O que é o coeficiente de influência? Vou botar lá. Coeficiente de influência é a deflexão transversal no local L devido a uma carga unitária. É a famosa deflexão. Coeficiente de influência, deflexão. Depois, encontre o somatório dos velocidade angular vezes deflexão e somatório das velocidades angulares, velocidade angular vezes o y, e a primeira velocidade crítica usando a equação de Rayleigh, equação 723. Então, vou voltar lá. A primeira equação que a gente viu. Essa equação aqui.
Tá? Então vamos usar ela também. Vamos usar ela também. Beleza. O que mais é pedido no exercício? Por meio dos coeficientes da influência, encontre o W11 e o W22. Então, os Ws das engrenagens 1 e 2. Usando a equação de Dunkerley, equação 732, estime a primeira velocidade crítica. Use superposição para estimar a primeira velocidade crítica. Estime a velocidade crítica intrínseca do eixo. Sugira uma modificação à equação de Dunkerley para incluir o efeito da massa do eixo na primeira velocidade crítica dos acessórios. Vamos lá. Bastante coisa. Primeiro ele quer os coeficientes de influência, que são as deflexões, né? Então, como é que tu calcula? Tu vai pegar a equação característica lá daquele exemplo, que quando a gente tem o quê? Tem duas cargas, né, que nem aqui. Duas cargas, isso vai dar uma equação lá da linha neutra, da linha elástica. E a gente vai utilizar aqui para achar a deflexão. Então, a deflexão 1, deflexão 2, e a deflexão 1, 2 e 2, 1 é a mesma coisa. Tá? Então, isso vai nos dar o quê? Aqui é J, tá, pessoal? Não é I nessa coluna aqui, tá? Que é um J. A gente vai ter, então, essas deflexões calculadas, tá? Que já foram dadas aí, né? Foram calculadas todas e foi colocado no formato de tabela. Então, a deflexão é 1, a deflexão 2, deflexão 1, 2 e a deflexão 2, 1. Tá? Então, todas foram colocadas aí. Beleza. Então, isso aqui tá a resposta A. Né? Então, a resposta A é essa tabela aqui. Tá? A pergunta B é encontrar o somatório das velocidades vezes y e y ao quadrado. E a primeira velocidade crítica usando a equação de Rayleigh. Vamos lá, então. Então, a primeira, a y1 e a y2, tá? A gente consegue achar elas utilizando essa equação, né? Que é as equações lá das cargas, né? A gente coloca a velocidade angular vezes o coeficiente de influência. Isso vai nos dar, então, uma deflexão de 0,56 e uma deflexão de 0,79. Ah, estava falando errado aqui, estava com velocidade, mas isso aqui é massa. Só um minutinho aqui. Bah, pessoal, agora eu lembrei. Esse é muito confuso. Quem tem o livro, deixa eu só voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir o livro aqui, eu acho melhor mostrar para vocês. Por isso que eu me confundi agora.
A gente calcula a deflexão com base, então, nessa influência, né, que é a deflexão transversal, vezes é W aqui, tá? É W, que é o peso. Não é aqui, ó, nessa fórmula, não é velocidade angular. Observem que aqui é velocidade angular. Observe que o W, aqui é W e aqui é o ômega, né? Ômega, que é essa letra grega. É diferente, tá? Essas letras aqui são diferentes. É um detalhe muito pequenininho ali que a gente tem que verificar. Tá? Observe, então, que essa aqui, esse símbolo aqui e esse aqui são diferentes. Essa equação é qual? Qual é essa equação? É a equação, vou desenhar aqui, y igual a força vezes essa letra grega aí, tá? Que é a equação 7,25, que é usada para calcular as deflexões, tá? Se vocês forem lá no livro depois com mais calma e verificar na equação 7,25, é força, tá? E aqui ele colocou esse W porque é peso, tá? Ele deu só o peso ele não tinha uma força. A força que nós tínhamos era força-peso, tá? Então, 75 e 275. Beleza? Aqui deu uma confundida aí por causa disso aí. Mas já está solucionado. E eu vi isso aqui de tarde, né, quando estava dando uma olhada na aula, e eu pensei, bah, não posso ratear nisso aqui, né? E ratei. Tá. Então, lembrando isso aqui, esse é W de peso, né? Então aqui nós temos as duas deflexões. Agora sim, a gente faz peso vezes deflexão, força vezes deflexão. Somatório disso, né? Então, a gente vai fazer esses dois somatórios, vai dar 315,3 newtons metros e 226,5 newtons vezes milímetros ao quadrado. Beleza. Esses valores, tá, eles são necessários para quê? Mais especificamente, o primeiro valor. Então, esse aqui, com esses dois valores que a gente fez aqui, né, a gente respondeu a pergunta B. Ainda na pergunta B, ele pediu a velocidade, encontre o somatório do peso vezes deflexões, mais o somatório do peso vezes deflexões ao quadrado, e a primeira velocidade crítica usando a equação de Rayleigh, 7,23. Equação de Rayleigh, aqui, ó. A velocidade crítica é igual a g vezes o somatório, nós já temos esse somatório, e sobre o somatório de peso, tá? De peso, massa, vezes deflexão ao quadrado. Então agora a gente coloca lá naquela forma. Por isso que ele achou os dois somatórios ali, né? Para só colocar aqui, ó, gravidade vezes o primeiro somatório sobre o segundo somatório, raiz quadrada. Para essa equação, para a equação de Rayleigh, a velocidade angular daria 117 radianos por segundo. Tá? Então, se nós fizéssemos isso em RPM, né? Só vou ver aqui no Google. Conversor de radianos por segundo para RPM.
1 radiano por segundo é igual a 9,5 RPMs. Então, isso daria, com esse critério de velocidade crítica, de Heyling, né? 117 vezes 9,549. Daria algo em torno, então, para essas forças, para esse eixo, daria algo, então, de 1.117 RPMs. Então, vou colocar aqui do lado 1.117 RPMs, tá? Para esse critério de Heyling, né? Essa maneira de calcular. Aí depois, fazendo então, ele quer encontrar os valores 1 e 2 fazendo de acordo com o coeficiente de influência, tá? Encontrar o W11 e o W22. O W11 é da posição 1 e o W22 é da posição 2, que é do peso 2 aqui dessa engrenagem. Vamos lá. Opa. Aqui. Então, 1 sobre W ao quadrado 1 é igual ao peso 1, né? O 175, dividido por G, vezes o coeficiente de influência 1. Tá? A deformação transversal 1. Então, a velocidade crítica 1 é 217 radianos por segundo. Tá? Colocou gravidade, colocou a carga e colocou o coeficiente transversal. E a carga 2, de acordo com a carga 2,2, coeficiente 2 e a gravidade, a gente vai ter o segundo sendo 132 radianos. O que a gente tem aqui, então? A gente fez a velocidade angular 1 e a velocidade angular 2, né? Para carga 1 e para carga 2. Agora a gente tem que fazer uma união delas, né? De acordo com o que está mostrando aqui nesse exercício. Né? Tem que fazer, então, esse somatório, né, das cargas. Fazendo esse somatório das cargas, a gente vai ter, fazendo, né, somatório 1 sobre W1 ao quadrado, mais o somatório, né, vai ser 1 sobre 217 ao quadrado, mais 1 sobre 132 ao quadrado, vai dar um valor. Isso vai tirar a raiz quadrada, né, desse valor inverso, para dar em radianos. 113 radianos por segundo. Então, fazendo dessa outra maneira, 9,549, daria 1.079 RPMs, tá? Essa é a equação não, eu já estava fazendo AD, né? Estava fazendo AD já. Aqui a gente fez, então, a determinação da velocidade crítica 1 e 2. Depois, usando o Dunkerley, encontra a primeira velocidade crítica, que ela é relacionada com a velocidade 1, 2, 2 e velocidade 2, 2, tá? Foi isso que foi feito aqui, ó. Foi feito, então, achado a primeira velocidade 1, 1. Depois, utilizou-se a velocidade 2, 2. Aí, pela equação de Dunkerley, né, vai pegar os pedaços, né, onde tem a carga 1 e a carga 2, e aí achou a segunda velocidade crítica, tá? Agora sim. Agora nós vamos para a letra E. Use superposição. Na verdade, não é superposição, né? É sobreposição para estimar a primeira velocidade crítica. O que é a sobreposição? É o que está mostrado aqui. Tu pega esses dois valores, né, que são cargas
que não estão distribuídas ali em determinados pontos, né? E tu coloca as duas cargas no centro, tá? Soma os dois valores ali e coloca eles no centro. Que isso vai dar o quê? A gente vai ter a flecha máxima aqui, né? Nós teríamos a pior condição possível se combinasse esses dois valores. Esse é o da superposição. Sobreposição das cargas. Então, o que aconteceria? Nós teríamos que mudar a equação. A gente teria que pegar outra equação da linha neutra, da linha elástica lá, né? E temos que calcular, então, esse coeficiente de influência crítico, né? Que seria o no meio. Né? Daria um valor bem maior, né? Que aqui deu 0,00244, bem maior que os outros calculados lá. Tá? Então, por esse método, nós teríamos uma velocidade crítica 1 e uma velocidade crítica 2, tá? Né, fazendo, então, velocidades críticas, né? Nós teríamos 85,3 newtons e 229,9 newtons. Fazendo, então, né, utilizando o método correto, nós encontraríamos 112,9 radianos, tá? Que daria aproximadamente 1.078 RPMs. Beleza. Então, isso daria 1.078 RPMs. Para um eixo, então, agora. Então, com as três maneiras aqui, tá? A gente encontrou, tá? As velocidades crítica, a primeira velocidade crítica, tá? Então, por três métodos diferentes. Equação de Heylen, equação de Dunkerley e pelo método da superposição. Tá? Eu vou pedir para que vocês, segunda-feira, né, que a gente não tem aula, que eu deixo para vocês dar uma estudada, né? Utilize a segunda-feira para refazer e ler o livro, né? Reler ou ver novamente o vídeo, né? Eu sugiro que vocês leiam o livro, né? Que é bem mais completo. E vocês vão ver, então, lá claramente esses três métodos diferentes, tá? Aqui pareceu meio confuso, mas são três métodos diferentes. Heylen, Dunkerley e o da superposição, tá? E no final desses, a gente verifica, então, a velocidade crítica. Então, a gente estima a velocidade crítica intrínseca do eixo, tá? Então, para um eixo de 207 MPa, 207 GB, Y, 66 vezes 10 a menos 6 newtons por milímetro quadrado. Uma área, 491 milímetros quadrados. Considerando apenas o eixo, a velocidade crítica seria de 529 radianos por segundo. Tira tudo, tá? Tira a carga da engrenagem, das duas engrenagens. Deixa só o eixo, tá? Esse eixo suportaria 5.051 RPM, tá? Meu 5 ficou feio. 5.051 RPMs ele suportaria. Colocou ali aquelas cargas de 200 e poucos newtons e 165 newtons, ele já cai ali muito a capacidade de rotação dele. Então, a gente pode simplesmente adicionar ao lado direito da equação de Dunkerley, tá?
a equação 1 para incluir a contribuição do eixo, tá? Porque Dunkley, ele estava fazendo o quê? Né, os outros métodos, os outros 3 métodos. Ele não estava considerando o eixo, tá? Ele só estava considerando as cargas. Tá? Não estava considerando o próprio eixo, né? O peso próprio do eixo, tá? Só estava considerando os pesos das cargas. Então a gente tem que colocar o peso próprio do eixo, tá? Mas o peso próprio do eixo, ele é muito irrisório, né? Então, se nós fizermos isso, a gente somar esse valor do eixo, que é esse 1 sobre 529 ao quadrado, vai dar 110 radianos por segundo. Que antigamente, antes, né, de colocar o valor do eixo, dava 113, 112, né? Então, 2 radianos por segundo a mais. Tá? Mas tem que colocar, então, essa contribuição do eixo. Então, a gente fez das cargas e depois a gente coloca o peso próprio do eixo. Beleza. É isso aí. Então, esse eixo, então, com as cargas e o próprio peso dele, vai dar aí uma rotação máxima aí de 110 radianos por segundo. Uma velocidade crítica. Tá? Lembrando vocês, então, 110 vezes 9,549, que é a questão da transformação, daria um RPM de 1050 RPM, tá? Então, que máximo o eixo poderia rotacionar, velocidade máxima. Lembrando que a gente nunca deve indicar um eixo metade desse valor. Então, nós colocaríamos lá 1050 dividido por 2, no máximo a velocidade de trabalho 525 RPMs, tá? Ou seja, 55 radianos por segundo. A velocidade de operação desse eixo, tá? Aí tu fez tudo. Selecionou o material, selecionou aquele eixo para tensão, viu que a deflexão dava, e aí chegou aqui na velocidade crítica, agora eu se consagro e viu que tu tinha que usar no máximo 500 RPM, e para a tua aplicação 500 RPM é muito baixo. Aí o que acontece? Volta e refaz tudo. Né? Vai modificando. Vai ter que o quê? Vai ter que aumentar os diâmetros, vai ter que, enfim, vai ter que fazer alterações para que no final consiga chegar, então, lá, quisesse trabalhar 1.200 RPM, que no final te dê uma velocidade crítica de 2.400 RPM, que permita, então, tu trabalhar 1.200 RPM. Tá? Então, esse é o cálculo interessante a ser feito. Então, como eu falei para vocês, é sempre interessante fazer isso numa boa de uma planilha eletrônica, né? Cálculo de um eixo. Sofre uma vez só vai trocando os valores e vai dimensionando o eixo. Claro que esse caso aqui, né, esses casos de deflexão e o caso da vibração, aqui da vibração não, da velocidade crítica, depende muito da equação da linha elástica, né? Então, depende da disposição das cargas, né? Então, vai ter que ter o Excel trabalhando lá, né, por exemplo, a planilha eletrônica, trabalhando em sociedade, digamos assim, com o FTools, por exemplo. Tá? Eu vou parar por aqui hoje, então. A aula que vem a gente termina essa parte de parafuso de fixação aqui. A parte de acessórios de eixos, tá? É bem tranquilo essa partezinha. E tem uma parte legal aqui que eu gosto muito, que é a tensão e ajuste com interferência, a transmissão de torque em ajuste com interferência. Que interferência tem que se dar em um eixo, né? Para que tu botar uma polia na ponta de um eixo. E tu só quer botar por interferência. Qual é a interferência necessária para que tu transmita o torque da polia e o eixo e a polia não solte, né? Não afrouxe a polia, né? Então tem esse cálculo aqui bem legal de fazer. Tá? E tem mais, eu vou dar mais um upgrade nessa aula aqui, tem mais umas coisinhas que eu quero adicionar aqui.
Tá beleza?